Durante uma viagem espacial para outro planeta, um homem desperta 90 anos antes do tempo programado, por causa de um problema em sua cápsula. Sozinho, agora ele tem uma grande missão nessa viagem. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje recapitularemos o filme Passageiros, então se preparem e vamos lá. Nossa jornada estelar começa na nave Avalon, que está transportando mais de 5.000 passageiros para o planeta Homestead 2 em uma viagem de 120 anos. A nave acaba passando por um grande campo de asteroides que acaba danificando uma parte de sua mecânica, despertando o passageiro Jim. Jim é auxiliado por uma assistente virtual até a sala de encontro dos passageiros, mas chegando lá, Jim não encontra ninguém. Ele então desconfia que tem algo errado e começa a correr pela nave. Chegando no grande saguão, Jim pergunta para o assistente virtual onde fica a sala do comandante. Ele vai até a sala, mas não consegue entrar porque ele não tem autorização. Jim então segue até o observatório da nave e ele descobre que acordou 90 anos antes do tempo programado da nave para os passageiros. Jim então envia uma mensagem para a Terra relatando o problema, mas a mensagem ia demorar 19 anos para ser entregue à companhia da nave. Voltando para o saguão da nave, Jim encontra um barman chamado Arthur. Ele fica muito feliz, mas logo descobre que o barman era um androide. Jim tenta explicar para o barman que ele acordou 90 anos antes do tempo programado, mas o androide diz que isso é impossível pelo fato das cápsulas serem infalíveis. No outro dia, Jim começa a ler todos os manuais sobre a cápsula de hibernação da nave. Ele consegue ligar sua cápsula novamente, mas ela não funciona e ele quase fica preso. Jim então parte para o plano B e tenta arrombar a porta da cabine do comandante, mas ela é muito forte e ele não consegue. Voltando para o grande saguão, Jim percebe que a nave está com alguns problemas esquisitos. Seguindo para o bar, Jim conversa com o androide, que diz para ele parar de se preocupar e viver um pouquinho. Jim então começa a aproveitar tudo que a nave tem a oferecer para os passageiros. Um ano se passa e Jim já está de saco cheio da nave. Por acidente, ele acaba encontrando uma sala com um traje espacial que permite ele passear fora da nave. Jim contempla o espaço, mas ele fica triste pois está sozinho nesse vazio. Ele então volta para a nave e pensa em se jogar no espaço para acabar com tudo isso e parar de sofrer. Mas Jim desiste da ideia e sai correndo. Ele então acaba caindo na sala das cápsulas e vê uma mulher muito bonita chamada Aurora hibernada. Jim então vai pesquisar mais sobre a mulher e começa a se interessar nela. Jim então começa a cogitar em acordar a Aurora de sua cápsula. Ele começa a conversar com o barman e depois de pensar muito, Jim vai até a cápsula da Aurora e mexe no sistema, despertando ela. Jim então encontra a Aurora no saguão da nave e dando uma de desentendido, ele explica para ela que somente eles dois estão acordados e que falta exatamente 89 anos para o resto dos passageiros acordarem. A Aurora então pergunta onde está a tripulação e Jim mostra que todos eles estão na sala do comandante hibernados e não tem como entrar. A Aurora fica desesperada e tenta voltar para a cápsula dela, mas Jim diz que não tem como fazer a cápsula funcionar novamente sem um aparelho especial. A Aurora então vai descansar e Jim segue para o bar. Ele então conta para o androide que ele acordou a Aurora e que é para ele guardar segredo. No outro dia, a Aurora explica para o assistente da nave que a cápsula dela deu problema, mas o assistente, seguindo o mesmo script do androide, diz que as cápsulas são infalíveis. A Aurora então fica braba e vai tomar um café com o Jim. E o assistente começa a dar uns problemas bem misteriosos. Durante o café, Jim diz para a Aurora que ele tentou de tudo para fazer a cápsula voltar a funcionar, mas nada adiantou. A Aurora então diz que não vai desistir e vai até a enfermaria investigar. Não encontrando nada, ela vai martelar a porta da cabine do comandante para tentar abrir, mas nada adianta. Dias se passam e Aurora começa a escrever seu livro e também se exercitar. Ela e Jim então começam a se conhecer, e Jim mostra para Aurora tudo que a nave oferece de diversão. O dia deles acaba no bar e depois Aurora vai para a piscina. O androide então diz para o Jim que ela foi uma excelente escolha dele, e Jim acaba ficando preocupado com o androide. Jim então vai para o seu quarto e usa um robô para convidar a Aurora para um encontro. Ela aceita e os dois vão para um jantar. Logo após, Jim leva a Aurora para a sala do traje espacial e os dois vão passear fora da nave. Eles acabam se beijando e um amor ardente se desenvolve entre o casal. Um ano depois, na noite do aniversário da Aurora, os dois vão para o bar e o androide X9 acaba revelando para a Aurora que foi Jim que acordou ela da cápsula. A Aurora então pergunta para Jim se é verdade e ele diz que sim. A Aurora começa a passar mal e vai para o seu quarto. No outro dia, a Aurora evita de falar com Jim e até tenta acabar com ele pela madrugada, mas ela não consegue. Dias se passam e a nave começa a apresentar muitos problemas.
Jean acaba ficando preso no elevador e a máquina de café da manhã espilha grãos sem parar para Aurora. De repente, os dois escutam um homem falando nos alto-falantes da nave. Aurora e Jean seguem para o saguão da nave e encontram um homem chamado Gus, que era o chefe de convés da nave que tinha acabado de acordar da cápsula. Gus pergunta quanto tempo faltava para chegarem no planeta Homestead 2 e Jean diz que faltavam 88 anos. Os três seguem para a sala dos pilotos porque Gus desconfiava que a nave estava com algum problema por causa da falha das cápsulas. Gus acessa o sistema, mas ele não consegue achar nenhum problema na nave. Ele então de repente passa mal, mas diz que é devido ao cansaço da hibernação. Voltando para o saguão da nave, Aurora salva Gus de um robô que caiu. Jean então diz que a nave estava com um comportamento muito estranho nos últimos dias. Os três então se dividem e Gus entrega para Aurora e Jean um cartão para eles coletarem informações manualmente da nave e eles descobrirem o problema. Enquanto isso, Gus ia checar as cápsulas deles para descobrir o motivo do pane. Aurora então diz para o Jean que a checagem vai ser interessante, já que o Jean sabotou a máquina dela. Gus verifica as cápsulas e diz que o problema da cápsula do Jean era bem simples, o relógio tinha quebrado. Já a cápsula do Gus estava com muitos problemas em todo o sistema. E da Aurora, Gus pergunta para o Jean se foi ele que abriu, e Jean responde que sim. Gus então fala caramba. Voltando para a sala do piloto, Gus recebe as informações dos cartões de dados da nave e já identifica alguns problemas. Aurora então chega e entrega o cartão dela e fala para o Gus se ele viu a cápsula dela. Gus responde que sim e Aurora começa a ficar nervosa dizendo que o Jean destruiu a vida dela. E Gus responde que o problema não era dele e que eles precisavam consertar a nave. Gus começa a passar mal de novo e Aurora diz para ele ir descansar. Gus então diz que ele ia voltar pela manhã. Aurora vai dar um mergulho na piscina e de repente a nave começa a apresentar perda de gravidade. Aurora acaba ficando presa em uma bolha de água, mas a nave recupera a gravidade e ela cai na piscina. Aurora e Jean então acordam Gus, que diz na sala do piloto que a perda de gravidade indica problemas sérios na nave. Gus então descobre que há 2 anos um problema sério de surto de energia causou a falha da cápsula do Jean. Os três então seguem para a área de máquinas para encontrar o problema, mas Gus acaba passando mal novamente e Jean leva ele para a enfermaria. Depois dos exames, Gus descobre que está com sérios problemas nos órgãos e tinha poucas horas de vida. Gus então segue para o observatório da nave e entrega a chave de autorização para o Jean, para eles acessarem a área de máquinas e descobrir o problema da nave. Gus então morre. A nave começa a ficar um caos. Jean e Aurora então correm para a área de máquinas, mas antes eles desligam o androide que estava com surto no sistema. Chegando na área de máquinas, Jean abre uma porta, mas é sugado junto com a Aurora por um buraco que estava na nave. Mas por sorte, Jean pega um extintor especial e consegue fechar o buraco. Continuando, os dois chegam na sala do reator da nave, que estava superaquecido e com problemas no painel. Jean troca o painel, mas nada adianta, porque a nave continua superaquecendo ainda mais. Jean então diz para Aurora que ele vai pelo lado de fora da nave, abrir a escotilha para o vapor do reator sair. Jean então pega o traje espacial e fala para Aurora para ela puxar a alavanca do reator quando ele abrir a escotilha, para mandar o ar quente para fora da nave. Ele também pega um pedaço de porta para se proteger do vapor quente. Jean sai da nave e Aurora volta para a sala do reator. Jean chega na escotilha, mas ele não consegue deixar ela aberta. Ele então fica segurando e diz para Aurora puxar a alavanca do reator. Aurora diz para o Jean voltar, porque ele iria morrer com o calor, mas Jean manda a Aurora puxar a alavanca. Aurora aciona a alavanca e o reator manda o ar quente para fora da nave. E Jean se protege com um pedaço de porta que ele levou. Jean então é arremessado para fora e o cabo que acoplava ele na nave arrebenta. Aurora então corre para a sala do traje espacial, coloca a roupa e sai da nave para resgatar Jean. De volta à nave, Aurora coloca Jean na cápsula da enfermaria e usa todas as opções possíveis de ressuscitação em Jean, que volta à vida. Com a nave normalizada, Jean faz um funeral para Gus e arremessa ele no espaço. Indo para a enfermaria, Jean diz para Aurora que a cápsula médica pode ser usada para hibernar uma pessoa. Jean então pede para Aurora usar a cápsula, já que faltava 88 anos para os passageiros acordarem, mas Aurora recusa. Jean e Aurora então se casam e vivem um casal feliz na nave. 88 anos se passam e a tripulação da nave acorda e ficam assustados com tanto de árvores no saguão da nave. Galera, a nossa jornada espacial termina aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos. Vou ficando por aqui, falou e tchau, tchau.